Bom dia, eu sou Fernando Cristana, eu venho falar em meu nome, em nome da professora Marli Monteiro de Carvalho, sobre o artigo que escrevemos em conjunto das barreiras e oportunidades para a gestão de cadeias circulares na indústria têxtil brasileira, revisão sistemática de literatura e estudos de caso. Então, vamos passar nessa apresentação por objetivos, métodos de pesquisa, revisão da literatura, estudos de caso e conclusões às quais chegamos. Então, o objetivo da nossa pesquisa era de identificar oportunidades e barreiras para a gestão circular da cadeia de suprimentos, fazendo uma análise por meio de 2 estudos de caso dentro da indústria têxtil brasileira. Então, aqui o método de pesquisa, a gente segmentou isso daqui numa análise da economia circular aplicada à indústria têxtil enquanto uma revisão sistemática da literatura, né? E depois a gente fez estudos de caso para entender como é que isso daí seria aplicado dentro do contexto brasileiro. Aqui, como já detalhamos, vale destacar que a empresa Alfa, que foi uma dos estudos de caso, é uma empresa fabril de médio porte do interior de São Paulo. A empresa Beta é uma empresa que ela é de grande porte, faz toda exportação e importação de tecidos aí mundo afora, mas é uma empresa brasileira. Então, falando a respeito da revisão de literatura, foram identificadas 6 principais barreiras ali para o estabelecimento da economia circular dentro do contexto da indústria têxtil, que são aspectos tecnológicos, aspectos de cadeia de suprimentos, aspectos econômicos e de mercados, organizacionais, sociais e, por fim, os aspectos governamentais, como destrincharemos mais aplicado agora ao contexto brasileiro por meio dos estudos de caso. Então, falando a respeito dos aspectos tecnológicos, né, fica claro que para empresas de pequeno e médio porte é muito difícil assumir o custo de um processo de circularização por ter falta de escala, né? E a empresa Beta concorda com a empresa Alfa, a empresa de maior escala concorda com a de menor escala, né? Que fala que é difícil essa administração de preços porque se encaixa um processo a mais, né? Então, a pergunta que fica é como é que a gente consegue adequar o custo da tecnologia de remanufatura aos produtos aos preços veiculados pelos produtos no mercado. A respeito dos aspectos da cadeia, destacamos a empresa Beta quando ela se manifesta uma hábil negociante aí com os fornecedores para que não tenha esse repasse de preços, de modo que os custos das confecções seja minimizado, de modo que o consumidor, no final das contas, consiga pagar um preço similar ao preço de um produto regular, mas, nesse caso, por produtos sustentáveis, né? Então, a empresa Beta se mostra muito hábil na mediação da cadeia de suprimentos, viabilizando ali um modelo de negócios efetivamente circular. E a pergunta que fica é como é que é possível convencer toda a cadeia de suprimentos a se alinhar à economia circular. Com respeito aos aspectos econômicos e de mercado, a empresa Alfa, a gente destaca, né, que elas falaram que o mercado ainda é muito prematuro para a aceitação de maiores preços de venda para produtos circulares, o que é corroborado pela empresa Beta, que fala que tem que ter muito diálogo para diminuir os custos com os fornecedores, uma vez que o consumidor não paga um preço maior por este produto, né? E isso daí é visto de novo nos aspectos sociais, né? Que as duas frentes, tanto alfa quanto beta, dizem que o consumidor, por mais que ele declare em pesquisas uma aptidão para pagar a mais por produtos sustentáveis, na prática isso não acontece, né? Então, o atual questionamento é de como é que pode aumentar a importância de circularidade como fator de decisão para a compra por parte dos clientes, né? Então, as oportunidades às quais a gente chega aqui, a troca de informação entre os agentes da cadeia de suprimentos é uma das maiores oportunidades, justamente porque ela tem uma capacidade de fazer com que haja um maior planejamento entre os agentes diferentes da cadeia e os custos de produção, consequentemente, diminuam e faça com que o repasse não chegue até o consumidor final, né? E concluímos, por fim, que o atual paradigma da indústria têxtil brasileira se concentra em como baratear e viabilizar tecnologicamente a remanufatura têxtil, tendo como principal oportunidade a mediação da cadeia de suprimentos por meio da troca de informações e, como a maior barreira, a logística reversa como um todo, porque é a maior fonte de aumento de custos do modelo linear para o circular, resultando em preços mais altos que afastam o consumidor final.